Bom, agora eu vou dar um exemplo aqui para você de como será o nosso painel elétrico, que no nosso caso aqui, nesse momento, é o Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão, que é um CCM aqui que nós fizemos para uma caldeira. Então, aqui nós estamos representando a coluna de entrada, um disjuntor de 2000, o multimedidor, o transformador de comando, o transformador de potencial, o transformador de corrente, que são necessários aí para o multimedidor, né? E nessa coluna a gente tem o diagrama de comando aqui, ó, do disjuntor de entrada. Esse aqui é o diagrama de comando do disjuntor de entrada, que é um disjuntor motorizado, né, com bobinas de abertura e fechamento. Essa é a nossa coluna de entrada. Depois aqui nós temos um exemplo de uma partida de motor com inversor de frequência. Nesse caso, o inversor da Danfoss. Ele tem a parte de comando dele, pode ser feita via HM na porta e via rede Profibus, né, através de um supervisório lá onde estava integrado aí o CCM, né? Aqui, ó, tem uma corrente de 380 amperes, é um motor de 300 CV, nesse caso, utilizando inversor de frequência. Depois nós temos aqui um exemplo de uma partida com soft starter. Pode ver que é bem parecida, né, com aqui a parte de proteção, com o inversor de frequência. Também usando IHM ou a rede Profibus. Temos ainda aqui um exemplo de como seria a nossa partida direta com o relé inteligente da Siemens. Assim que vai ser o nosso diagrama trifilar e funcional, tá? Isso aí que nós vamos aprender a fazer. Isso aqui é uma partida pequenininha, né? Uma partida direta. Aqui um exemplo dos serviços auxiliares. Na coluna 1, por exemplo, nós temos iluminação, tomada, termostato e o resistor de aquecimento. Na coluna 2, que é a que a gente tem um inversor, com certeza, então nós vamos ter aí 2 ventiladores, 2 termostatos, um resistor de aquecimento. Na coluna 3, a mesma coisa. Isso aqui é um exemplo do diagrama de comando de um serviço auxiliar dentro do CCM, né? Aqui um exemplo da lista de material, todo projeto tem a lista de material, então aqui tem o tag que a gente deu, nós vamos aprender a taguear o CCM, né, as quantidades, a descrição, o código e o fabricante. Então, essa aí é a lista de material. Temos ainda aqui as características das plaquetas que a gente vai usar no CCM, né? Aqui é os modelinhos, aqui se é de acrílico, o que é, os tamanhos, e aqui mostrando como que deve ser feita a descrição, né? E aqui a relação das plaquetas, o que vai ser escrito em cada um desses, a gente coloca aqui, ó. O modelinho, na linha 1, o que vai escrever, na linha 2, na linha 13, e assim vai. E aqui, nós temos uma vista frontal externa do nosso CCM, como que fica, né? Aqui estão as ventilações, as manoplas dos disjuntores ou das chaves, aqui são as IHMs, ou das softs, ou dos inversores de frequência, aqui a carinha do disjuntor de entrada, aqui é o multimedidor, aqui são as ventilações e as IHMs dos inversores pequenos, as manoplas das chaves, essa é a vista frontal externa. E temos aqui da segunda parte, que é um CCM ó, de 12 colunas, é um CCM bem grande. Aqui as partidas diretas, pequenininhas, nas gavetas extraídas. Isso aqui é um CCM gaveta extraível, mas com certeza essas gavetas aqui, que tem inversores, elas não são extraíveis, elas são fixas. As que têm partida direta são extraíveis, porque elas são bem pequenas e é fácil de fazer extração. Aqui uma vista frontal interna, né, das 6 primeiras colunas, aqui o disjuntor de entrada, ó, aqui o inversor de frequência, aqui soft starter, aqui inversor, tá vendo? Essas partidas aqui, essas são
partidas grandes, essa aqui são menores, mas com inversor de frequência. E aqui, as partidas pequenas, aqui é soft starter, ó, aqui que é soft starter, aqui eu acho que é inversor, ou ao contrário, não estou me lembrando agora. E aqui são as partidas pequenas, com o disjuntor motor, contator e o relé inteligente. Aqui tem um alimentadorzinho, que eu não dei um exemplo, porque é muito simples, né? Então, essa seria a composição básica, aí um exemplo básico de cada tipo, cada parte do CCM que a gente vai compor. Claro que depois, um CCM desse tamanho aí vai ter aí umas 75 páginas ele completo, com capa, com folha de dados, com simbologia, com tudo isso, né? Então, esse é só um exemplo rápido aí de como seria, o que nós aprenderíamos no curso a fazer. No final, como que a gente chega a realizar aí esses diagramas e esses desenhos, tá bom?